Oi, tudo bom? Hoje a gente vai entrevistar a Michelle Mamed. A Michelle Mamed é uma grande aventureira. Ela começou a história dela no Audax com o Madarrum, certo? Madarrum. 7 marchas. Eu conheci a Michelle treinando por aí de Darrum, que é aquela bike dobrável aro 20, né? Que ela queria muito fazer Audax. E desde então já se passou uns 6 anos? Não foi tudo isso não. Foi em 2012 que eu fiz o primeiro Audax. Então passou 4 anos. E desde então a Michelle acabou fazendo muita coisa de bicicleta. E uma das coisas que ela anda fazendo muito é cicloviagem. E ela veio aqui contar um pouco sobre a última cicloviagem que ela fez sozinha. E a gente aqui vai trocar uma ideia pra ver se ela inspira e se ela explica alguma coisa pras meninas que estão nos assistindo, pra ver se todo mundo aqui começa a cicloviajar um pouco, tá ok? E aí, Mamed, você quer se apresentar um pouco? Sou a Michelle, ou Mamed, né, que algumas pessoas me chamam. E eu comecei a usar bicicleta na cidade, isso foi em 2011, comecei a ir pro trabalho, porque estava cansada do metrô lotado. E uma coisa foi puxando a outra. Do deslocamento, fui fazer minha primeira cicloviagem, digamos, que foi a Rota Márcia Prado. Me empolguei, quis fazer Audax. Fiz os Audax de Darrum, que era a bicicleta que eu tinha. E depois fui pra cicloviagem. Fiz a primeira cicloviagem e eu lembro claramente de um Audax. Era um 300 e eu falei na época pro meu namorado, quer dizer, meu atual namorado ainda. Quanto mais eu faço Audax, mais eu quero cicloviajar. Porque é outro ritmo, outra coisa, e aí foi indo. E me diz uma coisa, a última cicloviagem que você fez foi uma pequenininha de 3 dias, né, que a gente vai depois tentar mostrar o mapinha pra vocês. Eu queria saber qual foi a preparação pra antes dessa viagem, como você se preparou pra ela? De equipe, de como você planejou essa viagem, o roteiro, como você se planejou como mulher sozinha indo viajar, planejou suas paradas, como é que foi isso? Bom, essa viagem eu comecei a planejar ano passado, até quando eu fui olhar, que eu tinha marcado a rota, foi em abril de 2015. E eu fui olhando, abri o Google Maps e falei, putz, pra onde eu posso ir? E fui, primeiro ponto de partida, tinha que ver ônibus, que eu fiz um intermodal. Fui de ônibus até Minas, que eu acho mais tranquilo pra pedalar, gosto das estradas de terra de lá. E depois eu tinha que ter um ponto de parada que tivesse um ônibus também. E aí eu dou preferência para as viações que transportam bicicleta sem encher o saco. Marquei Itaiandu, fui procurando estradinhas, procurando mais estradinhas de terra, ou que pareciam ser de terra, pelo menos depois eu acabei vendo que algumas não eram. E tracei uma rota. Saía de Itaiandu, passava por Itamonte, ia pra Lagoa, depois seguia pra Visconde de Mauá e Penedo. E aí tive que esticar até Resende pra poder voltar de ônibus. Então, basicamente Minas e um trechinho de Rio de Janeiro. Roteiro traçado, falei, agora eu vou. Na hora de pensar o que eu ia, na época eu tinha uma mountain bike com garfo rígido, uma mountain bike antiga, uma Scott. Falei, vou com essa, é a que eu tenho, troco os pneus, que é que eu uso no dia a dia, e vou com ela. Só que nesse tempo, quando eu já comprei uma mountain bike, falei, vou fazer uma viagem leve. Então eu peguei a mountain bike, usei uma bolsa de selim, que o pessoal usa muito, chama bikepacking, que eu achei mais tranquila, não precisava colocar bagageiro para colocar o Ford. Então a ideia era levar pouca coisa e poder ser não mais rápida, mas mais compacta. É aquela bolsa de selim grandona que eu vejo a galera usando por aí. Isso, ela prende no selim e fica como uma coisa comprida para trás. Cabia até mais coisas, mas eu não tentei ser mais compacta no que eu levei. Levei uma roupa para pedalar e uma roupa de civil. E aí, ferramentas. Eu levei um kit básico para trocar pneu, eu levei uma bomba. Não me preocupei com grandes coisas. Fiz a revisão da bike antes para garantir que não ia ter muito problema. E fui. Eu não faço grandes preparações, assim. Eu tento usar a bicicleta no dia a dia, que isso acaba dando um condicionamento. Mas de resto, não me preocupei tanto. Uma coisa que eu tinha um pouco de receio é se ia ter, na estrada, se eu encontrar gente, se ia ter posto de abastecimento, alguma coisa assim. Mas pelo que eu vi, já não ia ter muito. Então, calculei as distâncias para me preparar. Eu tenho 20 km até o próximo vilarejo, então eu tenho que ter água para esses 20 km, eu tenho que ter comida para esses 20 km, tenho que saber a altimetria para saber se eu vou aguentar ou não e para saber se eu vou precisar de alguma coisa. Então, tem uma relação de você conhecer o seu próprio corpo, de conhecer suas necessidades, de saber o que faz diferença para você. Minas Gerais, ela tem umas estradas mais duras, né, que são de terra, tem bastante cascalho e muita subida, né? A característica de lá é a altimetria, né? Sim. Tem bastante subida. Tanto que se você olhar o gráfico de altimetria, tantas as subidas e as descidas acumuladas, a viagem teve mais descidas. Eu desci, se não me engano, 400 metros a mais do que eu subi. Só que ainda assim, em 142 km eu subi mais de 3.000 metros. E você usou uma mountain bike com suspensão, aro 26, cravo, uma clássica. Sim. Uma outra coisa, como você planejou essas paradas? Porque como você viajou muito leve, você acabou não acampando, não fazendo nenhuma parada no meio da estrada, né? Então você planejou os pontos onde você ia poder passar a noite direitinho, se hospedar e tudo mais? Isso, eu fiz esse planejamento antes. Eu tinha
Quando eu planejei isso daí, eu tinha visto pelo Google Maps, eu fui aumentando, ampliando e aparecem algumas informações sobre hospedagem, sobre lugares, mercados, lojinhas. E eu tinha visto uma hospedagem chamada Casarão. Era no meio do nada, perto de uma estrada, mas ainda assim, no meio do nada, uma fazenda antiga. Falei, vou ficar ali. Por coincidência, no carnaval, eu fui fazer o Caminho dos Anjos com os amigos. E passava por uma parte desse roteiro que eu já tinha pré-planejado. E aí a gente acabou ficando em Alagoa, que é uma das pousadas indicadas pelo roteiro do Caminho dos Anjos. A gente acabou ficando lá porque pegou um monte de chuva, tudo que não era o plano original. Eu falei, vou pra essa segunda viagem, vou ficar ali mesmo, já conheço a hospedagem, já conheço a cidade. E assim eu estico um pouquinho mais no primeiro dia e fico um pouco mais tranquila no segundo. Isso eu procuro fazer, dar uma olhada o que tem pelo caminho. Nem sempre eu reservo. Nesse caso eu reservei as duas hospedagens, tanto em Alagoa quanto em Penedo, que foi o segundo pernoite. Já teve carnaval, que a gente saiu sem planejar nada. É muito axé, né? Caso a gente levou barraca por garantia. E quantos quilômetros você fez por dia? Fiz 53 no primeiro, 78 no segundo, e no terceiro foram 13 quilômetros, que era um trecho de Penedo até a Dutra e um trechinho da Dutra. Foi mais fácil em termos de quilometragem, mas a Dutra... Então foram 13 quilômetros, mas é uma parte chata de pedalar. Depois de pedalar tantas estradinhas de terra super tranquilas, pegar uma estrada com caminhões e alta velocidade é bem chato. E você fez todo esse trajeto basicamente não só sozinha, porque você foi sozinha, mas você não encontrava muitas pessoas, né? Alguns trechos eu não encontrava praticamente ninguém. E como era isso? Como é que foi pra você essa situação, essa sensação? Eu gosto. Muito bem, então tá ótimo, tá resolvido. Vamos jogar Michelle Mamede pra céu. Então tá bom, então é isso. E me diz uma coisa, você já tá nessa pira de cicloviagem faz um tempo, mas você tá começando a se aventurar sozinha faz pouco tempo, é isso? Essa foi minha primeira cicloviagem completamente sozinha. E por que você acha que demorou tanto pra você começar a viajar sozinha? Eu gosto de companhia. Apesar de falar assim, eu gosto de passar por estradas, de encontrar pouca gente, porque na verdade é uma estrada menos explorada, então você aproveita mais a natureza. Mas eu gosto de ter alguém pra dividir, pra poder comentar sobre alguma coisa bacana que eu vi no caminho, ou de compartilhar aquele momento. Mas eu queria fazer uma viagem dessa pra navegar sozinha, pra montar o roteiro. Montar o roteiro eu acabo montando mesmo com as viagens em grupo. Mas... dá uma sensação bacana de autonomia, de falar assim, não adianta falar que você não pode, você vai lá e faz, pronto. E o que você sente, se você fosse fazer uma comparação assim, não necessariamente negativando ou positivando qualquer um dos lados, mas em relação a andar sozinha e em relação a andar em grupo dessas cicloviagens, como é que você avalia cada uma das duas situações? Pra viajar em grupo, eu acho bacana você ter uma sintonia com as pessoas que você está viajando. Porque dependendo do tamanho do grupo, se tem uma pessoa que é bem devagar, se tem uma pessoa que é bem rápida, tem que achar um equilíbrio e um tem que respeitar o outro. Então, eu fiz uma viagem com 10 meninas, tinha as diferenças de ritmo. Então, as pessoas mais rápidas iam na frente, parava num ponto, esperava reagrupar todo mundo. Então acho que é importante você ter esse respeito pelo outro e achar esse equilíbrio de você espera, vai com tranquilidade. É uma viagem em grupo, você tem que saber curtir aquilo ali em grupo. Agora, viajar sozinho também te dá umas autonomias, de você poder fazer o que você quer, de você poder parar onde você quer, de você não ter que se preocupar com outra pessoa. Porque eu tenho muito cuidado, se eu tô viajando em grupo, eu não quero deixar ninguém pra trás. Eu não quero que ninguém me deixe pra trás. Então, você acaba tendo uma independência na própria viagem, você faz aquilo do seu jeito. De vez em quando eu acho isso bom também, eu acho bastante saudável você ter essa liberdade, essa independência. E você já tá planejando sua próxima viagem? Sempre. Muito bem. Essa aqui é a Michelle Mamede, uma grande aventureira. Ela começou com uma da Rum, mas pelo visto vai conquistar o mundo, né? Se você curtiu esse vídeo, é só dar um curtir. Se você tá gostando das conversas, dos tutoriais, de tudo que a gente tá produzindo aqui, é só se inscrever no nosso canal, tá ok? Comecei a fotografar todo lugar que eu amarrava minha bicicleta, eu fotografava e de uma maneira leve de criticar, eu comecei a usar mais a plástica da coisa. Como artista plástica, eu comecei a pensar mais no ângulo.